O naufrágio do Titanic marcou um dos eventos mais trágicos da história marítima. Em sua primeira viagem, o navio, inafundável, colidiu com um iceberg e afundou, ceifando a vida de mais de 1.500 pessoas. Mas o que teria acontecido se o Titanic tivesse concluído sua viagem com sucesso? Como essa tragédia evitada teria influenciado a indústria naval, a sociedade da época e o futuro das viagens transatlânticas? Este roteiro explora como o mundo poderia ter sido diferente se o Titanic não tivesse encontrado seu trágico destino no fundo do Atlântico. Se o Titanic tivesse completado sua viagem, ele teria reforçado a confiança nas grandes embarcações transatlânticas. As empresas de navegação, como a White Star Line, teriam continuado a construir navios ainda maiores e mais luxuosos, com menos preocupações sobre segurança. A ideia de que navios desse porte poderiam ser inafundáveis teria se solidificado, diminuindo a pressão por avanços nas regulamentações de segurança. O design das embarcações teria priorizado o luxo em vez da segurança, com consequências que só seriam sentidas em futuros desastres. O sucesso do Titanic teria consolidado a White Star Line como líder da indústria naval, superando seus concorrentes, como a Cunard Line. A empresa teria colhido os louros de ter lançado o maior e mais luxuoso transatlântico do mundo, e o Titanic teria se tornado um símbolo de status e inovação. A White Star Line teria expandido sua frota com mais navios da classe Olympic, e a corrida pela supremacia nas viagens transatlânticas teria se intensificado, com foco em conforto e velocidade. Com o sucesso do Titanic, a demanda por viagens transatlânticas teria aumentado ainda mais. O navio teria estabelecido novos padrões de luxo e conforto, tornando-se uma referência para os ricos e poderosos da época. Mais pessoas da elite teriam investido em viagens de luxo, e o turismo transatlântico teria se tornado uma marca do início do século XX. O Titanic teria sido lembrado como um ícone da Era de Ouro das viagens marítimas, ao invés de um desastre. Entre os passageiros a bordo do Titanic estavam figuras notáveis, como John Jacob Astor IV e Isidore Straus. Caso o navio tivesse chegado a Nova York, essas personalidades teriam continuado a influenciar a economia e a cultura americana. Astor, um dos homens mais ricos da época, teria expandido seus investimentos em imóveis e indústrias, enquanto Strauss, dono da Macy's, teria aumentado ainda mais sua influência comercial. Suas presenças na sociedade americana teriam moldado o desenvolvimento econômico e cultural nas décadas seguintes. O Titanic também transportava centenas de imigrantes em busca de uma nova vida na América. Se o navio tivesse concluído sua jornada, essas famílias teriam contribuído para o crescimento da população imigrante nos Estados Unidos. O impacto da imigração teria sido sentido nas grandes cidades americanas, como Nova York, Chicago e Boston, que teriam absorvido mais mão de obra e cultura. As histórias de sucesso de muitos desses imigrantes teriam se tornado lendas familiares, e o Titanic seria lembrado como um navio que levou sonhos e esperanças ao novo mundo. Com o sucesso do Titanic, as falhas de segurança que contribuíram para seu naufrágio não teriam sido imediatamente expostas. O número limitado de botes salva-vidas e os procedimentos de emergência deficientes poderiam ter continuado em vigor, uma vez que a tragédia não teria ocorrido para pressionar mudanças. Somente futuros desastres, talvez em proporções ainda maiores, teriam revelado as falhas no design e nas regulamentações, resultando em reformas tardias. O Titanic, em vez de uma lição, teria sido um ponto cego para a segurança naval. A história do Titanic inspirou inúmeros filmes, livros e documentários ao longo dos anos, sendo a tragédia um elemento central na narrativa. Se o naufrágio não tivesse ocorrido, o Titanic provavelmente teria se tornado uma lenda do luxo e da opulência, mas sem o apelo trágico que cativou gerações. O icônico filme, Titanic, de 1997, talvez nunca tivesse existido, ou teria uma trama completamente diferente. A cultura popular seria privada de uma das histórias mais comoventes e dramáticas do século XX. O
O Titanic refletia a rígida divisão de classes da época, com compartimentos luxuosos para a primeira classe e condições muito mais modestas para os passageiros da terceira classe. Se o navio tivesse concluído sua viagem, essa estratificação social teria continuado a ser celebrada, em vez de criticada. O naufrágio expôs a vulnerabilidade de todos, independentemente de classe, e levou a questionamentos sobre a justiça social. Sem essa tragédia, a segregação de classes nas viagens marítimas poderia ter persistido sem contestação. O naufrágio do Titanic revelou a importância do rádio nas embarcações, destacando a necessidade de comunicação constante entre os navios e as estações costeiras. Se o navio não tivesse afundado, o desenvolvimento das tecnologias de comunicação marítima talvez não tivesse sido tão acelerado. A tragédia foi um catalisador para a implementação de sistemas de rádio obrigatórios e de comunicação mais eficazes. Sem essa pressão, as inovações tecnológicas na navegação marítima poderiam ter ocorrido em um ritmo mais lento. A perda do Titanic representou um enorme prejuízo financeiro para a White Star Line e para a indústria marítima como um todo. Se o navio tivesse chegado em segurança, a White Star Line teria se beneficiado economicamente, continuando a dominar o mercado de viagens transatlânticas. O sucesso do Titanic teria incentivado o investimento em navios ainda maiores e mais luxuosos. A concorrência entre as principais empresas de navegação teria moldado a economia marítima de uma maneira muito diferente, com foco no luxo e não na segurança. Muitos dos sobreviventes e vítimas do Titanic se tornaram figuras simbólicas em suas famílias e em suas comunidades. A narrativa de perda e sobrevivência moldou o destino de seus herdeiros e as histórias familiares. Se o Titanic tivesse chegado a Nova York, esses herdeiros teriam continuado suas vidas sem a sombra da tragédia, talvez levando suas fortunas e legados em direções diferentes. A história de famílias poderosas, como os Astor, teria sido muito diferente sem a tragédia para redefinir seus destinos. Se o Titanic não tivesse afundado, ele teria sido lembrado como um grande triunfo da engenharia naval. Suas viagens subsequentes teriam sido vistas como marcos do avanço tecnológico e da opulência da época. Talvez o navio tivesse se tornado uma lenda viva, completando décadas de serviço e possivelmente sendo aposentado como um monumento à era dourada das viagens transatlânticas. No entanto, sem o componente trágico, sua memória teria sido menos poderosa e emocionante para as gerações futuras. Se o Titanic não tivesse afundado, o impacto sobre a sociedade, a economia e a cultura global teria sido vasto. A tragédia que abalou o mundo teria sido evitada, mas as mudanças significativas em segurança marítima, tecnologia e nas percepções culturais teriam demorado mais para ocorrer. O Titanic, em vez de um símbolo de tragédia, seria lembrado como o auge da era das grandes viagens transatlânticas, um marco da engenharia e da opulência que definia a ambição humana no início do século XX. Até a próxima!